O senhor, enquanto seminarista, passando a cada etapa, amadurecendo, o senhor disse que o senhor teve um chamado, eu entendi, né, no dia a dia ali da comunidade. Não foi aquela coisa... Porque, por alguns casos a gente acontece, eu estava tendo minha vida, eu não estava nem aí para isso. Aconteceu algo que foi determinante, a partir dali eu passei a pensar... O senhor foi uma coisa natural, gradual, né? Mas, assim, o senhor passou por algum período de crise? Que tipo de crise um seminarista passa, por exemplo? Eu passei por crise. Eu passei por crise na filosofia, né? De se questionar mesmo se era aquilo que eu queria. Né? E graças a Deus também tive bons formadores que alavancaram a vocação, que estiveram presentes no momento da crise. Mas a crise que eu tive era de se questionar mesmo. Será que é isso? Será que eu estou disposto mesmo a dar a vida inteira para Deus, a se colocar a serviço, gastar a vida por Deus? E aí eu fiquei muito, muito tempo no seminário, muito introspectivo, muito fechado, né? Eu ficava muito tempo trancado no quarto, pensando, não é? E aí teve um dia que o reitor bateu na porta, assim, o que você quer da vida, né? Você vai dar essa resposta, sim ou não, para Deus? E ali foi um motivo e uma ajuda, né? De dar um sim mesmo, generoso, para Deus. Mas muitas são as crises dos seminaristas. Os formadores, o reitor percebeu isso, não? O formador estava muito atento, muito atento, e já chegou e questionou, né? O que está acontecendo? Né? E é isso mesmo? Você vai ficar nessa crise toda ou você vai responder o que você tem para responder a Deus? Deus te chama, né? O chamado de Deus está aí, só que a resposta é sua. Deus chama, mas a resposta é do homem, a nossa resposta. Deus continua chamando. Eu me lembro quando eu entrei para o seminário, da minha paróquia de origem, fizeram um encontro comigo mais 2 candidatos. Então, certo. Nós fomos enviados 3. Então, saíram 2. Né? Ficou só eu. Mas até hoje eles se questionam. Mas se eu tivesse... mas se eu tivesse... Deus continua chamando. Deus chama. A igreja é de Cristo e Cristo continua chamando os operários para a messe. A messe é grande, os trabalhadores são poucos, mas às vezes os trabalhadores que Deus chama, às vezes não estão atentos, né, a ouvir a voz do Senhor, a voz daquele que chama, né? Você não acha que é comum muitas pessoas que estão vivendo nessa etapa da vida? A gente está falando de vocação masculina, mas obviamente correspondente também às femininas, né? Sim. Jovens e também a outros tipos de vocações que têm a ver com trabalhos na igreja, que não necessariamente seja um ministério ordenado ou religioso, porque às vezes a gente pode também ter na idade mais madura, outro tipo de chamado missionário dentro da minha possibilidade de alcance, atuando numa pastoral, etc. Todos esses chamados. Acaba, de alguma forma, não sendo mais cômodo a gente empurrar com a barriga, dizendo assim, eu vou esperar isso ficar mais claro, quando Deus me chamar de uma maneira totalmente... Quando eu ver lá o anúncio no outdoor, venha... Exatamente. Talvez, será que é a coisa mais comum nesse tipo de uma discussão? Revelação, alguém dizendo que Deus está me chamando. Então, tem essa fantasia, né? Da pessoa se colocar diante de Deus e ela discernir, né? Claro, precisa também de um bom diretor espiritual, de alguém que o acompanhe. Isso é fundamental. E eu tive isso na minha caminhada vocacional, mas, sobretudo, seja no trabalho da vida comunitária, numa paróquia, seja numa vida dessas novas comunidades, que, graças a Deus, tem feito tanto bem à igreja, seja uma vocação religiosa ou dentro do seminário, é preciso promover as vocações. De que forma isso pode acontecer, padre? Como é que promover se promove falando bem das vocações, né? Ajudando, não é? Espiritualmente e materialmente, né? Os seminários, eles precisam ser mantidos. Então, cada diocese mantém o seu seminário. Certo. Então, é um desafio para cada bispo. Então, algumas dioceses têm os seus seminários interligados, né? Então, dioceses do Nordeste mandam os seus seminaristas para São Paulo para estudar aqui, mas colaboram. Ou até mesmo padres que vão estudar em Roma. Então, tem o Pio Brasileiro lá, que todas as dioceses... Que é um colégio específico, se unem para manter, aquele lugar. Então, não é só manter no nível espiritual, mas manter materialmente mesmo as vocações, porque nós estamos falando do futuro da nossa igreja, né? A igreja daqui 10 anos, a igreja daqui 15 anos. Então, Deus continua chamando,
E é preciso manter sempre as vocações. Um seminarista passa muitas privações nesse sentido, né? Não estou dizendo só privação, obviamente, de tempo ou de dificuldade de muitas naturezas, eu imagino que sim. Mas essas privações mesmo, porque o sujeito às vezes está acostumado, trabalha, tem o controle da sua vida financeira, de repente ele está lá dentro, ele não tem mais um salário, ele tem ali, obviamente, a comida para o dia a dia e tudo mais. Mas essas privações é um obstáculo, por exemplo? E que tipo de privações são as mais comuns que o seminarista enfrenta? Depende como o seminarista enxerga, tá, né, a realidade. Mas os nossos seminários, né, de modo geral, assim, conhecendo muitos reitores por diversas partes do Brasil, os seminários são muito bem cuidados. Tem o necessário. Certo. O necessário, então, é estudo, não é alimentação, convênio médico, não é? E uma ajuda de custo, né? Cada diocese determina ali a ajuda de custo. Na minha diocese é metade da metade de um salário mínimo. Então é para passagem, que ele vai para pastoral, é para produto de higiene pessoal, não é? Mas é um desafio. Certo. É um desafio para o jovem hoje, porque a gente tem vocações desde o jovem que entra com 18 anos até vocações maduras. Então você imagine só um homem formado, né, com 35 anos, morando dentro de um seminário, que tinha uma vida toda fora, trabalho, salário, e ele abandona tudo isso para ser sacerdote. É um grande desafio, não é fácil não. Não é fácil não. E a vida do seminário? A vida do seminário é uma vida de oração, de estudo, né? Você não sai a hora que quer, você não chega a hora que quer. Você tem que pedir, você tem responsabilidades, você tem reitor, você tem diretor espiritual. Então, tem toda uma vida no seminário. Então, é preciso ter espírito de humildade e de obediência. Humildade e obediência. Sobretudo, obediência. Sobretudo, obediência. O demônio se esconde atrás da humildade. Atrás da obediência, nunca.